Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição número 6, perseverança e fé em tempo de apostasia. Então, o que é apostasia? Apostasia é você abandonar a sua fé, deixar de crer, expor o vitupério, humilhar, como dizemos, cuspir no prato que comeu. Perseverança e fé em tempo de apostasia, ou seja, em um tempo onde a perseverança não existe e a fé também não existe. O que existe é a apostasia. Quando nós lemos em Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma advertência aqui sobre uma apostasia que estava acontecendo lá. É preciso diferenciar entre apostasia e heresia. Então, a heresia, o indivíduo continua como cristão, ele é um herege, está indo de encontro à palavra de Deus, mas continua servindo a Cristo ou achando que está servindo a Cristo. Ele não apostatou da fé. Aquele que apostata da fé na apostasia, aquele que renuncia à sua fé, ou seja, se torna um ateu. Porque quando você foi cristão e se tornou um ateu, você não é um ateu, você é um apóstata. Porque você conheceu e deixou. Através de quê? Através da apostasia. Então, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre a vinda do Messias. Diz que ele virá, todo olho verá, sempre foi assim. Então, o que era que acontecia? Estava circulando lá uma carta dizendo que Cristo já teria voltado de uma forma invisível, sem que ninguém visse. Então, isso é uma heresia que fez com que muitos apostatassem ou estavam apostatando da fé, deixando de crer no evangelho que recebeu. Então ele escreve a segunda carta, Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, vamos pensar na carta que estava circulando lá, dizendo que o Cristo já tinha vindo de uma forma invisível. Então ele vai dizer quando será a vinda, o dia do Senhor. Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então está alertando aí que o dia do Senhor não está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o dia da vinda do Senhor só virá depois da apostasia e quando se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Esse ainda não se manifestou. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele está alertando aqui que a vinda do Messias será depois do filho da perdição, que vai se assentar no trono de Deus, que se chama Deus, e que se levanta contra tudo que se chama Deus. Então quem é isso? O anticristo. Então a vinda de Cristo, a volta de Cristo será depois da grande tribulação e do reino do anticristo com a apostasia. É isso que ele está dizendo aqui. Essa apostasia, tem essa heresia que tem levado muitos à apostasia, foi dita e esclarecida por Paulo que Jesus vai voltar sim, mas ele só vai voltar depois que se manifestar a apostasia. Ou seja, quando não houver mais fé na terra, quando tudo estiver perdido, aí voltará o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos várias pessoas que apostataram da fé, ou seja, deixaram de acreditar em Deus.
Nós já lemos Tessalonicenses e vimos que a apostasia surgirá, depois dela o anticristo e depois o arrebatamento da igreja, que será o dia do Senhor. Abraão foi o pai da fé, mas ele foi chamado de o pai da fé porque ele venceu uma luta de apostasia dentro de si. Ou seja, Deus chegou para ele e disse: Abraão, eu quero que você mate seu filho, sacrifício a mim. Aquilo foi um choque para Abraão, e seria até para nós, porque você iria logo dizer: peraí, não, isso aí não é o pai, não. Deus pedir sacrifício humano, não pode. Então, houve um choque na vida de Abraão por conta dessa atitude, mas ele não quis saber, não. A fé dele foi superior àquilo. Por quê? Porque ele creu que ainda que ele matasse o filho dele, o Deus dele iria ressuscitá-lo e teria poder para fazer isso, e faria. Então a fé dele foi superior a isso. Por isso, quando foi na hora de matar, Deus disse: não faças tal coisa. Por quê? Aquilo foi uma prova de Deus para com ele, provando a sua fé. E para saber se ele adorava a Deus e confiava nele em sua plenitude a todo custo. Então, essa prova de fé é o que eu quero trazer para exemplo hoje. Ainda que haja apostasia no meio da igreja, entre os membros, nas doutrinas que são tristes, precisamos ter perseverança e fé. Então, Abraão ali, ele teve perseverança e fé dentro de uma provação terrível. Então, o que é colocado como apostasia, ou seja, muitas profetadas, nós somos pentecostais, precisamos falar sobre isso. As apostasias elas têm surgido de profetadas falsas, profecias mentirosas, que tem enganado muita gente. Então surge um profeta e diz: eis que Deus mandou te dizer que tua mãe não morrerá. A pessoa confia naquilo, no outro dia a mãe morre. A fé da pessoa é abalada na hora, então ele começa a desacreditar naquilo e diz: não, é tudo mentira, não existe nada disso. Começa por aí. Palavras e profecias que mentem: não sofrerás, não haverá sofrimento para o justo, quando a Bíblia não fala isso. Então, quando vem o sofrimento, vem a dor, vem a amargura, a pessoa apostata da fé. Disse: não esperava isso. Quer dizer, você aceita Cristo e não espera a morte, não espera a doença, não espera mais nada. Para você agora é um super protegido. Não, vamos combater essa heresia que leva à apostasia. Muitos têm apostatado da fé por conta desses ensinamentos satânicos. Deus pode livrar? Pode, se Ele quiser livrar. Você veja um Jó. Vamos tomar o exemplo de Jó ali. Jó, em toda a situação, não negou a sua fé. Ele vacilou, claro, pelo problema que ele passou, mas a sua fé não foi abalada mediante tantos problemas. Então precisamos também lutar contra isso. Então várias heresias têm feito com que muitos apostatassem da fé. Primeiro, por dons. Pessoas acham que dons, não recebeu o dom é porque Deus não quer lhe revestir de poder, é porque Deus não quer trabalhar na sua vida, não quer que você... Porque tem denominações que para você ser um pastor você tem que ser batizado com o Espírito Santo, que chama batismo com o Espírito Santo, mas ele recebeu o dom de línguas. Então a pessoa não recebe e acha que não, aquilo apostata da fé, porque ele disse que tinha uma chamada, Deus falou com ele, virou um ateu. Então existem falsas doutrinas que surgem. A Bíblia não diz que para ser um líder, ser um pastor, um presbítero, tem que ser batizado, tem que receber um dos dons. Então, isso são doutrinas dos homens que levam à apostasia. Tem um novo grupo agora, chamado os desigrejados. Quem são esses? São aquelas pessoas que se afastaram da fé e formaram um novo grupo e apostatam de tudo. Ou seja, a pregação destes membros é que só eles são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós.
Então, eles utilizam, isso é apostasia, utilizam o texto de Atos 17 para dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, para dizer que Deus não habita nos templos evangélicos que nós nos reunimos. Isso é uma teologia satânica em nosso meio, e muitos têm se desviado, porque quem participa desse grupo está desviado. Então eles passam a acreditar que a gente pensava que Deus habitava lá, morava no templo, e que ali não, por causa da expressão casa do Senhor. Não. O texto de Atos 17, Paulo está em Atenas, está falando aos atenienses e lá ele encontrou várias imagens de esculturas com vários templos. Cada imagem de escultura tinha um templo e um altar. Então ele achou um altar que não tinha imagem de escultura e que não tinha templo. Então ele falou: olhem, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e nem é servido por mãos de homens. Por quê? Porque aquelas imagens dentro daqueles templos, em cima dos altares, eram servidas por mãos de homens, e eles acreditavam que ali habitava cada uma divindade. Ele não está falando do templo de Jerusalém, eles nem sabiam o que era o templo de Jesus, de Jerusalém, eles nem sabiam o que era Cristo, Deus, nada. Eram paroleiros lá de Atenas que ficavam preocupados com a idolatria que eles preservavam. Tinham tanta idolatria, tanto medo, que fizeram um altar com Deus invisível. Então Paulo pegou isso, essa figura, e colocou. Aí o que é que surgem hoje? Apóstatas que dizem que, olha, Deus não habita em templo evangélico, sem que isso esteja escrito no texto. Atos 17, ela está escrevendo e pregando aos atenienses: Deus não habita, nem é servido por mão de homem. Me diga se a gente serve lá o templo evangélico. Não. A gente faz oferenda para o templo evangélico? Não. Então isso é uma apostasia que tem levado muita gente a deixar o grupo. Então não deixa a sua congregação como é de costume. Então eles são contra o templo, eles são contra pastores. Eles dizem que não devemos ter pastores, porque a Bíblia diz que só Jesus é o único pastor e não precisamos de outros pastores. Veja, apostasia. Quando a Bíblia fala que Cristo é o sumo pastor, este cargo é dado realmente, só tem um sumo pastor. 1 Pedro 5 e versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Sumo pastor por quê? Porque só tem ele como pastor. Mas sumo pastor significa líder dos outros pastores. Então, Moisés foi um pastor. Por quê? Porque conduziu o povo. Josué foi um pastor, porque conduziu o povo. E Deus instituiu pastores, doutores. Isso está escrito na Bíblia, mas eles não acreditam nisso. Então, temos aqui em Romanos capítulo 12, falando sobre os dons. Então, no versículo 6, nós lemos que, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E que exercita misericórdia com alegria. Então, o ministério aqui, seja em ministrar, é um dom. Então, o dom de Deus, ele é dado a todos. Não existe este ser branco, preto, homem, mulher, pequeno, loiro. Não. O dom de Deus é para ser dado a todos. Então, se é dom em ministério, o ministério que é um dom dado à igreja, ele está sendo aqui unido junto com profecia, então é um dom. Então é instituído pelo Espírito no Novo Testamento. Mas eles não creem nisso e dizem que não existe dons. E utilizam que o pastor recebe dinheiro. Olha, se é um dom, não é para receber dinheiro. Isso aí é correto. Então eles se utilizam disso e dizem para não existir pastor. Então, seria correto alguém que profetiza receber dinheiro, porque profetizou o mês todinho? Seria correto alguém que fala a língua receber dinheiro, porque falou línguas o mês todinho? Seria correto um pastor
que é do ministério, seja ministrar, ensino, haja dedicação ao ensino, receber dinheiro porque ministrou o mês todinho, tá errado, gente. Não pense que o dom de Deus se alcança com dinheiro. Esse canal aqui do YouTube, ele é para falar a verdade das escrituras. Doa em quem doer. Eu não vou deixar de falar a verdade aqui porque eu estou falando na lição da CPAD. Não, aqui é Bíblia, independente do que você pensar. E se estiver achando ruim, você pode procurar outro canal. Se você não quer conhecer a verdade das escrituras, ou quer conhecer a Bíblia do jeito que você quer e acha que é certo, e não extrair dela o que ela tem para te dar, pode procurar outro canal. Se era inscrito e não gostou, saia. Eu nunca cheguei aqui para pedir a ninguém para se inscrever ou para curtir vídeo meu. Curta se quiser, se inscreva se não quiser. E se não quiser, é problema seu. Eu estou aqui para falar da Bíblia e não quero ser intransigente e nem quero estar com papo na língua, não. Aqui é a verdade das escrituras. Então, tem esse tipo de conduta. Então, o que é apostasia e o que é heresia? A heresia ela continua dentro do grupo e não produz a apostasia. Em alguns sim, mas ela permanece. Ou seja, você prega a salvação através da graça. Olha, você não precisa das obras da lei para ser salvo. E chega um adventista e diz, olha, se você não fizer uma obra da lei chamada guarda do sábado, você está condenado. Isso é escrito no livro da profeta do Satanás, Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, eu até já decorei. Guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então eles ficam com essa heresia dentro da igreja, mas dizem ser cristãos. E isso tem corrompido muita gente, corrompido o evangelho, que acha que o evangelho de Cristo é só pegar, dançar, botar tambores lá, pular e dançar. Não tenho nada contra a dança. Quem quiser dançar que dance, eu não danço. E nem posso dizer que é pecado, porque Davi dançou, muita gente dançou, e era costume do judeu dançar mesmo, e pronto. Mas para mim não dá, eu não tenho esse costume do culto. Eu não estou na África para estar dançando, eu não tenho esse costume não. Só não posso dizer que é pecado, porque não é. Então, os desigrejados, eles lutam contra templo, contra pastores, contra os dízimos. Dízimo não salva ninguém e nem condena. Então existe a heresia que não leva à apostasia, difícil, mas existe uma heresia que diz que se você não pagar o dízimo, você é um ladrão. Isso não está escrito no texto bíblico, está falando que os sacerdotes roubavam os dízimos e roubavam as ofertas. Ninguém rouba oferta mesmo. O texto que você pensa que leu, que diz que está roubando o dízimo, é o mesmo texto que diz que está roubando a oferta. Você não pode roubar a oferta, porque a oferta é voluntária. A não ser que o sacerdote ia lá e pegava e roubava. Então era isso que estava acontecendo. Então quer dizer, a ideia, a heresia diz que você recebe seu salário, 100%, mas ali 10% não é seu. Aí você te roubou porque não deu na igreja, então você é ladrão do seu próprio dinheiro. A bênção foi sua, você recebeu por completo, porque Deus não dá nada pela metade. Então Deus lhe deu e você foi e roubou o que era seu para você mesmo. Então você é um ladrão e não vai entrar no reino dos céus. Isso é heresia, doutrina satânica. O dízimo é dado por fé para quem crê. Quem quer dar o dízimo dá para sustentar a obra, mas você não pode dizer que isso é para salvação. Você não pode dizer que quem não se batizar não vai ser salvo. O batismo foi para o povo judeu. Deus instituiu em Jeremias para que eles fossem batizados, purificados com água. E João disse, olha, vai vir um aí que vai batizar com o Espírito Santo com fogo, um outro batismo. Você não pode dizer que quem não está batizado está condenado. Você não pode dizer isso não, gente, porque isso aí é heresia que leva à apostasia. Então hoje o evangelho está muito corrompido, porque as pessoas estão indo atrás do evangelho de cura, a libertação, ou seja, o culto para tirar os demônios dos que são salvos. Quer dizer, o camarada entra lá, o outro vem, chega, bota a mão na cabeça e diz, sai, é demônio, tá? Que demônio o quê, rapaz? Você é cristão, você é servo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você e não demônios. Então tem o culto dos demônios, a proposta é levar dinheiro. Isso corrompe o evangelho de Cristo. A salvação é através do dinheiro. Ou você paga 10% ou está condenado. Isso é o quê? Um evangelho corrompido.
Quer ter fé? Dê dinheiro, porque você dando dinheiro, Deus vai multiplicar a tua fé. Deus só te abençoa se você der dinheiro. Deus só vai multiplicar se Deus der dinheiro. Se você não der dinheiro, vai vir um devorador, que o devorador era um grilo, e esse devorador vai te lançar no inferno. Por quê? Porque você não deu dinheiro seu à igreja. Porque Deus não recebe dinheiro seu. Então, não tenho nada contra dízimo, não tenho nada contra oferta. Eu sou ofertante, eu participo da igreja, Assembleia de Deus, e aceito tudo que nela contém. Agora, eu não posso dizer que é para salvação. Não. Então, quem paga dízimo, quem dá oferta, é salvo. Se tiver for fiel a Cristo, Romanos 8 diz, nenhuma condenação há. Então, se você não paga dízimo, não paga oferta, nenhuma condenação há. Porque você não pode roubar seu próprio dinheiro. Ele era sacerdote. Então, hoje temos essa corrupção que se aumentará com a vinda da apostasia, que será essa manifestação horrível que será do anticristo. Aí nesse tempo sim, os dias terão que ser reduzidos, porque senão ninguém vai aguentar. Então hoje precisamos conviver com mariolatria, espiritismos, catolicismo, adventismo, testemunhos de Jeová, mormons. Então são deturpadores do Evangelho de Cristo, são apostasias que têm surgido no meio do Evangelho e você está lá. E agora, uns que se dizem evangélicos, chamados desigrejados, é quem agora estão sendo contra tudo. Aí dizem, olha, o nome de Jesus é um nome falso. Nós estamos com problemas sérios de apostasia e precisamos estar perseverando e na fé. Então, a doutrina satânica é propaganda. Jesus é um nome falso. Jesus é um dos títulos, significa Salvador, igual a Yeshua. Se estiver achando, não quer usar o nome Jesus, usa Emanuel, que o profeta disse que Emanuel é Deus conosco. Não gostou não? Então use outra. O nome dele será, porque são vários títulos. Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Achou ruim? Use Messias, não quer usar não? Use o Filho do Homem. Tem muitos títulos para você usar. Então o diabo vem, introduz suas falácias no meio da igreja e muitos têm apostatado da fé. Então, mediante todas essas apostasias que têm surgido, as falsas doutrinas da salvação, você só será salvo se guardar o sábado. Você só será salvo se for mulher, se usar uma calça comprida, você não é salva mais, viu? Se usou brinco, batom, não está salvo. A não ser que você vá para uma igreja batista e lá você está salvo, porque lá é permitido. Isso é a doutrina de Satanás. Desculpe dizer, é o que eu falei. Se estiver achando ruim, pode procurar outro canal. Então, a doutrina bíblica e a verdade da Bíblia precisa ser dita a todos, mesmo que seja no meu ambiente e na minha congregação. Precisamos falar a verdade das Escrituras. A salvação é pela graça, não é por obra da sua mão. Você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser fugir do pecado. Isso aí você não vai fazer a obra. Você vai fugir do pecado, negar. Então 1 Timóteo 1,9 diz que a lei não foi feita para o justo. Então não nos afeta. A lei seca nos afeta em quê? Em nada. A lei que proíbe fumar nos afeta em quê? Em nada. Não foi feita para a gente. Adultério, eu posso chegar para você, irmão, não adultério mais não. Como? Você não comete adultério? Você não está em prostituição? Você não anda com mentiras? Você não está com idolatria? Eu posso dizer, olha, irmão, não idolatre, viu? Você não está debaixo da lei, nem debaixo das obras da lei, porque a lei tem a maldição dela e nós não estamos nela. Então, se você está debaixo da lei, em algumas obras para fazer, deixa eu ler o texto aqui. O texto está em Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as obras que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então são aquelas obras que você faz, ou seja, você tem que fazer uma obra porque você acha que fazendo aquilo você será salvo, você será recompensado por Deus. Mulher, eu não posso, se eu usar uma calça comprida eu estou condenado, se eu não guardar o sábado eu estou condenado, eu tenho que guardar o sábado. Então, o que vai te salvar é a saia, é o sábado, é o deixar de usar joias, brincos, maquilagem, seja lá o que for. Gente, o Evangelho é puro, é genuíno, nenhuma condenação. Jesus nos chamou para sermos livres e não escravos. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 em diante. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam
ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tal como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo. A cartada final vem agora, gente. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, esse negócio de disciplina do corpo que vocês consideram, claro que não vamos usar da nossa liberdade para fazer uso da libertinagem, não. Precisamos andar conforme cristãos. Mas é um absurdo você colocar rudimentos no povo de Deus para que eles sejam salvos. Como não toques, não proves, não manuseies. Então, eu estou falando aqui de Bíblia, viu, gente? Então, é difícil. O tema dessa lição foi muito importante. Por quê? Porque é perseverança e fé em tempo de apostasia. Nós estamos num tempo de apostasia. São muitas heresias que têm se levantado e têm lutado contra o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho puro e genuíno, e dentro da nossa casa está ali pessoas apostatando da fé e com heresias. Então vamos perseverar na fé e vamos ler as Escrituras, orar e pedir a Deus, porque Deus é quem dá o conhecimento. É Deus que dá a palavra, ciência e conhecimento. É Ele que dá, é um dom, e busquem. E eu estou buscando também. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.